Boa noite a todas, todos e todes. É uma alegria estar hoje em mais um dos encontros do Laboratório de Religiões e Religiosidades da UNICV. Esse é um espaço de debate, de trocas, de formação, né, e interlocução acerca de religiões e religiosidades, onde não buscamos converter ninguém a nenhuma religião, nem fazer proselitismo, mas sim, né, compreendendo que as religiões são produto e produtoras das sociedades históricas, compreender de que forma, né, essas representações, esses discursos são construídos e informam, né, sobre a nossa sociedade, constroem imaginários, produzem sentidos e significações, né, das existências humanas. Então, acredito que o debate de hoje vai ser muito importante para que a gente tenha uma compreensão maior, né, acerca de cultos afro-brasileiros, em específico as umbandas, que é o tema de especialização do professor Dr. Cairo Catribe. Uma alegria, professor, contar com a sua presença no nosso laboratório hoje, uma honra muito grande. O professor Cairo participou da minha banca de mestrado, contribuiu imensamente com a produção da minha dissertação, contribuindo inclusive para o enegrecimento, né, epistêmico do meu trabalho, porque nem sempre nós temos, né, dentro dos cânones, dentro das teorias da história, acesso, né, a esses textos, né, que vão orientar a nossa compreensão a partir de percepções que não somente as baseadas nas compreensões eurocêntricas de mundo, né? Então, foi muito importante para mim contar com a participação do professor Cairo na construção da minha dissertação. É um afeto mesmo que eu tenho, um respeito muito grande pelo trabalho dele. Então, acredito que a gente vai ter muito a aprender ouvindo o professor Cairo, que é professor associado da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, possui graduação em Geografia pela UFG, especialista em Educação para a Ciência, em Planejamento Educacional pela Universidade Salgado de Oliveira, possui mestrado em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFO, é doutor em História Cultural pela Universidade de Brasília e pós-doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Maringá. Possui atualização acadêmica em estudos afro-latino-americanos pela Harvard e estuda e pesquisa temáticas ligadas à educação das relações raciais, em especial no campo da aplicação da Lei 10.639, da religiosidade do ensino e da formação de professores. Trabalha com análise e produção de audiovisuais, formação de professores e políticas educacionais, em especial o programa Dinheiro Direto da Escola, PDE. É docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Comunicação e Educação, FACEB-UFO, e docente colaborador do Programa de Pós-Graduação em Artes, Profarts, UFO. Membro das comissões de heteroidentificação da Universidade Federal da Uberlândia e coordenador institucional do Centro Colaborador de Apoio à Gestão, monitoramento e avaliação do programa Dinheiro Direto da Escola, PDDE-FNDE-MEC. Agradecemos demais, professor Cairo, novamente, o seu aceite para estar aqui conosco. E eu passo a palavra para que o senhor faça a sua exposição, e a partir disso a gente vai elaborando, né, nossos comentários, nossas perguntas, e depois da sua explanação a gente faz os nossos apontamentos. Muito obrigada, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Laís, o convite. Boa noite a todas as pessoas. Bom, como eu estou num ambiente familiar e aqui tem muito cachorro, se tiver vários latidos, não se incomodem, tá? É porque se eu fecho a porta é pior, então tem que deixar a porta aberta para eles circularem. Bom, o que eu preparei hoje, e a gente sempre prepara um material e nem sempre acaba cumprindo aquilo que em termos de objetivo da fala, mas vou deixar vocês bastante à vontade, à medida que eu for fazendo as minhas reflexões. Se vocês quiserem intervir, não sei como que vai funcionar, Laís, mas fiquem à vontade para fazer as perguntas. Eu estou pelo celular, eu não vou estar acompanhando
ao que está sendo colocado aí no chat. Por favor, vai me informando. Bom, para além disso que a Laís leu, né, no meu currículo Lattes, eu acho que o que é mais importante dizer é que o meu espaço, né, de fala e de aprendizado, né, enquanto acadêmico, enquanto profissional, é a Umbanda. Eu sou um bandista, praticante, né, já sou graduado na Umbanda, frequento uma casa aqui em Uberlândia há mais de uma década, e todas as minhas pesquisas realizadas no âmbito das religiosidades afro-brasileiras ou de matrizes africanas, elas partem desse universo da vivência e da experiência. Por que que eu estou salientando isso? Porque na maioria das vezes, quando a gente quer conhecer uma religião ou uma prática religiosa, a gente não conhece essa religião, essa prática religiosa apenas fazendo leituras, né, que a academia nos fornece, porque ali são olhares e esses olhares, então, estão embebidos em várias intencionalidades, pontos de vistas, vieses, né, teóricos, metodológicos que nem sempre nos ajudam a compreender essas práticas religiosas, ainda mais quando a gente fala de umbanda, porque nós não falamos de uma umbanda única, nós falamos de uma umbanda no plural. Então eu vou falar aqui a partir da minha experiência, que talvez possa ter alguém aqui que seja frequentador, praticante, vai ter outros pontos de vista, outros olhares sobre a mesma questão ou o mesmo elemento simbólico, a mesma forma de expressão de culto, mas eu falo de uma realidade que é própria da minha vivência e da minha experiência. E a riqueza está justamente aí, a gente poder fazer essa troca, compreender o que são essas umbandas, como que elas se firmam, né? E qual é a importância delas dentro desse contexto da discussão das questões étnico-raciais no Brasil hoje, que ganhou aí o cenário, principalmente a partir dos anos 2000, com a aprovação da Lei 10.639, depois substituída pela Lei 11.645. Eu costumo dizer que eu não levo em consideração a Lei 11.648, porque a 10.639 ainda está, infelizmente, em fase de implementação. Então, primeiro temos que implementar as questões raciais do povo preto, para depois a gente tentar enveredar pelo universo da população indígena. Bom, dito isso, eu acho. Laís, você vai estar projetando os slides? Ainda não estava, vou colocar agora. Ok. A fala que eu trago aqui, eu parto de um princípio de que a Umbanda, ela se faz e se refaz a partir de uma pedagogia. E essa pedagogia, ela não é uma pedagogia que nós conseguimos compreendê-la com um olhar verticalizado. Para a gente entender essa pedagogia que está por trás da própria dinâmica da Umbanda, é preciso nós termos um olhar horizontalizado. Horizontalizado no sentido de compreender quem são os sujeitos que participam, né? De que contexto sociocultural eles fazem parte, o que essa Umbanda representa para o contexto local, regional e nacional, e também entendendo a dinâmica do próprio ritual, né? E a gente também não pode dizer, apesar de não será esse o meu foco principal, mas eu acho que é preciso deixar evidente aqui, eu não vou partir de nenhum princípio ou norte oficializante do surgimento da Umbanda, né? Porque, pelo que vários estudiosos a colocam, há controvérsias na questão, né, de data, né, do surgimento da Umbanda. Eu costumo dizer que desde que
houve a ocupação do território brasileiro, então, com os encontros culturais que houveram entre o povo africano com os indígenas, os europeus, surgiram, então, as práticas que vão, a partir do início dos anos de 1900, ser chamada de Umbanda. É claro que muitos partem daquilo que é mais tradicional, daquilo que traz uma visão linear, que é a do próprio Zélio de Moraes, né, que data o surgimento da Umbanda a partir da manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Isso no início dos anos de 1900, e que a partir da materialização dessa energia do Caboclo das Sete Encruzilhadas, tivemos então o início da Umbanda e a criação das sete casas que vão dar sustentação ao desenvolvimento da Umbanda. Mas eu quero ir além disso, né? A gente vai partir das práticas, das simbologias, das significações, para procurar entender, então, para além dessa tentativa de oficialização, de datação histórica, compreender toda essa dinâmica. Então, eu acho que essas três imagens aí simbolizam muito bem, né, essa dinâmica, né, que envolve o próprio fazer religioso dentro da Umbanda, né? Então, a Umbanda, ela parte do princípio de que as entidades que vão se manifestar são entidades que terão e têm um contato direto com os consulentes. E para haver esse contato direto com os consulentes, e é por isso que eu disse agora há pouco da questão de se precisar pensar numa pedagogia do terreiro ou da pedagogia na Umbanda, é porque o contato lúdico, visual entre a entidade e os consulentes que vão a um terreiro, um centro de Umbanda, muitos também existem na fachada, né, como centro espíritas, né? As pessoas precisam ter uma identificação, e essa identidade com o sagrado vai se dar a partir de alguns elementos simbólicos. E a gente sabe que na Umbanda, as entidades, então, elas giram em torno dessa questão lúdica, de fazer com que os consulentes compreendam qual é a entidade que está em campo a partir de alguns elementos simbólicos. Por exemplo, Preto Velho. Preto Velho, então, quando o médium incorpora a energia ancestral dos pretos velhos, que na maioria das vezes não são pretos e nem não são velhos, né? Só um arquétipo, porque se refere à questão da ancestralidade da própria bagagem religiosa, cultural e sagrada que faz na Umbanda, e o preto velho é a figura central dessa manifestação dessas energias ancestrais. Ele vem então com seu cajado, com sua guia de contas, com o corpo curvado, falando, na maioria das vezes, dialetos bem rudimentares, né? Que foge à língua culta, mas que funciona como um processo comunicacional com as pessoas, né? Que é aquela entidade que faz uma escuta ativa dos consulentes, que olha para esses consulentes na tentativa de entender, né, as dores da matéria e as dores da alma, e assim, então, estabelecer uma conexão entre o Orum e o Aie, ou seja, entre o céu e a terra, porque essas entidades representam essa energia, esse campo magnético que estabelece, então, essa conexão entre esses dois polos, o polo físico e o polo sobrenatural. E na figura aí da minha direita, né, a gente tem um tabuleiro do jogo do Búzios, de Búzios, né, que não é uma prática tão constante na Umbanda, mas a gente não pode desconsiderar a influência que o próprio candomblé, das diferentes nações que se tem, são muitas, não vou entrar no mérito dessa questão, porque o foco aqui é Umbanda, acaba interferindo também nas práticas
religiosas que são, ou sagradas que são realizadas nos terreiros de Umbanda. Isso acaba constituindo, né, toda essa dinâmica e essa lógica para a gente pensar, então, que fazer religioso é esse, né? Que a maioria das pessoas conhecem, mas desconhecem o seu sentido mítico, o seu sentido sagrado, é essa dinâmica religiosa que se faz no terreiro, né? Porque eu acho que o que chama a atenção dos pesquisadores ao se debruçar sobre a compreensão, a tentativa de compreensão das religiosidades de matrizes africanas, é justamente essa dinâmica, né, que nunca é a mesma coisa, não segue um script, né, não segue uma regra única. Essa regra, ela se dá no momento, no cotidiano, durante o ritual, né, a entidade que vai ali se manifestar, a forma como essa manifestação vai se dar, quais são os procedimentos que vão ser adotados, vai se dar ali mais no calor do momento, no calor da conexão estabelecida entre o plano físico e o plano astral. Pode passar, por favor. Então, partindo dessa concepção, a gente precisa também pensar numa outra questão, que é como que o racismo, o preconceito vai se estabelecendo para construir um possível silenciamento ou uma tentativa de emoldurar as práticas religiosas afro-brasileiras, até mesmo a partir da própria Umbanda. Como eu falei aqui, a tentativa que Zélio de Moraes traz, né, nos vários estudos que ele faz, e ele não é o único, existem outras vertentes também, de tentar construir uma linearidade de entendimento do que é a prática religiosa da Umbanda. A forma de mascarar, de silenciar também a influência, né, de práticas rituais consideradas primitivas, vindas dos povos africanos, com os povos africanos aqui para o Brasil, e que acabaram tornando a marca por excelência do próprio desenvolvimento da Umbanda. É como se alguns umbandistas, né, dessas que tentaram teorizar lá no início dos anos de 1900, quisessem fazer uma higienização, e essa higienização da própria religiosidade era uma forma também de racismo. Então, quando muitas pessoas estabelecem, então, num terreiro de Umbanda, que a entidade, ao se manifestar ali, ela tem que comprovar que entidade que é, falar qual é a sua qual é a sua linha, de onde que ele vem, a quem ele serve, ou seja, riscar o ponto, ponto riscado, que é a identidade, como se fosse a nossa identidade. As entidades também têm uma identidade para comprovar que elas são elas, a partir do ponto riscado. E era uma exigência, ainda é, em vários terreiros, inclusive aqueles que têm uma roupagem mais tradicional, que as entidades, ao se manifestarem, que elas risquem o seu ponto, né, que deixe a sua marca registrada no terreiro, para que elas possam, então, dizer quem elas são, qual é a linhagem delas e o que elas vão fazer ali, né? E a gente não pode esquecer que isso também é fruto da própria interferência do kardecismo na própria Umbanda. O kardecismo teve um papel fundamental no desenvolvimento da Umbanda no seu início. Tanto é que vários terreiros de Umbanda, né, ainda funcionam na modalidade das tradicionais mesas brancas, impossibilitando então a manifestação de Exu, a manifestação de outras entidades consideradas, então, entidades, né, de um polo negativo, que não pode se manifestar ali. No máximo, vão se manifestar nos terreiros que são banda, mas que seguem esse viés kardecista. Nas mesas brancas vão se manifestar os pretos velhos ou, às vezes, os caboclos, né, que são entidades diferentes. Para quem não sabe, preto velho representa essa ancestralidade, como eu disse, e os caboclos, né, ele tem uma ramificação, pode ser caboclo de Xangô, pode ser caboclo de Ogum,
ele tem a personificação do indígena, né? Não só brasileiro, porque pode se manifestar também outras vertentes de indígenas de diferentes partes do mundo, digamos assim. Mas eles representam, no caso da Umbanda, essa brasilidade. Trabalham com a manipulação das plantas, fazem trabalhos de cura, de abertura de caminho, né? E o elemento lúdico que eles usam na maioria das vezes nos terreiros de Umbanda são os penachos e os cocares, que representam então essa relação com a influência indígena dentro da Umbanda. E a gente pensando dentro dessa lógica, então, se há a presença da energia africana, se há a presença da energia do indígena, por que essas tentativas de silenciamento das próprias práticas umbandísticas ou as tentativas de doutrinação de uma metodologia única, linear a ser seguida? É porque é claro que as comprovações que se deram a partir das manifestações das primeiras entidades na chamada Umbanda, né, eram entidades consideradas rudes ou rudimentares, primitivas. Então elas precisariam passar por um processo de doutrinamento, né, ou doutrinação. E essa doutrinação se pautava na própria filosofia ou na própria ideologia do próprio kardecismo, né? E a gente não pode esquecer que a Umbanda bebe muito no kardecismo, como também bebe muito nas práticas religiosas católicas. Então há uma mescla, há uma mistura. Você vê, por exemplo, a abertura de um trabalho mediúnico na Umbanda começar com a reza do Pai Nosso, né? Passar para a chamada a Exu, porque Exu abre caminhos, então Exu é o primeiro a ser chamado no terreiro. Há pontos cantados que se remetem aos santos católicos, há pontos cantados que se remetem aos orixás, e essa mistura é o que movimenta, é o que dá sentido à própria Umbanda. Então a Umbanda é plural, né? Ela bebe em cada uma dessas conexões religiosas que foram dando um sentido, um significado a ela durante as várias décadas, é o que dá a ela a condição de ser essa religiosidade tão plural, né? Ou essa religião, porque é considerada a religião brasileira, né? A Umbanda. Muita gente fala que a Umbanda se difere do Candomblé porque no Candomblé o transe é individual, ou seja, a relação com a energia do astral é do médio com os seus orixás, e na Umbanda há essa humanização das entidades em que todas as pessoas vão poder se comunicar, se relacionar. Um outro aspecto também que é colocado, que já tem sido refutado para vários sacerdotes de Umbanda que têm trabalhado, então, com cursos de formação, né, como Adérito Simões, como o próprio Cumino, eles vão colocar, então, que não há mais essa diferenciação. Que diferenciação é essa? Geralmente se coloca que Exu no candomblé ele é orixá, e na Umbanda ele não é considerado um orixá, ele é considerado uma divindade humanizada, né? Eu até escrevi um artigo alguns anos atrás sobre esse processo de humanização de Exu, né? Mas o que tem sido discutido agora? Ora, se na Umbanda, Xangô, que é um orixá, se manifesta, Ogum, Iemanjá e tantos outros orixás se manifestam, o Exu que se manifesta, que está presente na Umbanda, é também o Exu orixá. Então ele está presente ali, que é diferente do Exu entidade que se manifesta no próprio médium. É claro que a gente está trabalhando também com um sistema hierárquico, né? Que a gente tem as entidades que são consideradas, né? Aqui para nós a gente fala entidades de cabala, que são as entidades superiores que não se manifestam, ou às vezes, raramente se manifestam no terreiro de Umbanda, e tem aqueles que são os que vão para a linha de frente, que vão fazer o atendimento
aos consulentes, no caso, os Exus, entidades. Mas o Exu Orixá também está presente na Umbanda, então esse não pode ser considerado um diferencial entre Candomblé e Umbanda. Está no mesmo viés ali interpretativo, né? E tudo isso vai movimentar o quê? Para além das questões raciais, a gente vai ter também a questão de um entendimento político. A Umbanda vai desenvolver no Brasil, principalmente a partir dos anos 30, com a força muito grande, justamente incentivada pelo próprio governo Vargas, que era um frequentador da Umbanda, né, dos terreiros de Umbanda, e quando ela se fixa, então, nos grandes centros, principalmente no Rio de Janeiro, ela se fixa mais dentro desse contexto urbano. A Umbanda só sobreviveu, né, e se transformou e se ressignificou porque ela estava próximo às pessoas que viviam na cidade. Então, as entidades passaram a expressar as lamentações, passaram a expressar as dificuldades, aquilo que as pessoas que frequentavam os terreiros representavam. Por isso que ela ganha esse caráter humano, enquanto o candomblé vai buscar uma relação muito mais próxima da natureza e acaba se distanciando, né, dos grandes centros, da movimentação da cidade, apesar de que, se a gente for pegar algumas realidades como a da própria Bahia, a gente vai ver que ao redor também das grandes fazendas de candomblé foram se constituindo então bairros e depois esses bairros foram, junto com essas fazendas de candomblé, foram sendo inseridas dentro do contexto urbano. Mas o candomblé, ele nasce, a Umbanda, ela nasce ligada ao urbano, ao contexto urbano, e é ali que ela se desenvolve. Um exemplo típico disso é a manifestação da entidade de Zé Pilintra, que representa, né, toda a malandragem, mas que não é uma malandragem carioca, né? Existem estudos que referendam que Zé Pilintra se manifestou pela primeira vez no Nordeste brasileiro. E ele vem representando justamente essa migração do povo nordestino para os grandes centros, e essa entidade representa esse processo migratório, porque ele se manifesta no terreiro de Umbanda justamente para mostrar e para evidenciar que a Umbanda se movimenta a partir de todas essas regionalidades, né? Então, a gente não pode deixar de lado esse contexto político em que a própria Umbanda vai surgindo. E também como que essa Umbanda vai sendo, ela vai passando por processos, inclusive de perseguição. Várias casas de Umbanda tinham que ser registradas nas delegacias, né? E elas recebiam a visita constante dos policiais durante as giras, inclusive fiscalizando se havia crianças, se haviam pessoas sem documentação, e na maioria das vezes essas pessoas que frequentavam, né, que eram consideradas pessoas marginalizadas, elas acabavam também sendo perseguidas dentro dos próprios terreiros, né, de Umbanda e Candomblé. Havia essa perseguição e que vai levar o próprio movimento negro, principalmente a partir dos anos 20, 30, a repensar a sua própria identidade, né? E a relação e a conexão e a importância que essas práticas religiosas teriam, né, para a manutenção desse próprio movimento, né? Um exemplo mais específico aí a apropriação positiva de um termo pejorativo que era utilizado para identificar os povos pretos, né? Que era a própria nomenclatura negro, que antes era pejorativo, e a partir dos anos 20, com a movimentação do próprio movimento negro, o termo é positivado no sentido de referendar essa população. Então, hoje, quando a gente fala de população negra, nós estamos remetendo, né, em termos de cor e raça, ou seja, negro é o povo, ou os indivíduos, ou as pessoas, ou os sujeitos que são da raça preta ou da raça parda, né? Então engloba esse conjunto de pessoas dentro desse processo
miscigenação que nós vivemos, mas não essa miscigenação como uma tentativa de padronização, mas sim de deixar marcadores raciais bem definidos, né? E tudo isso está inserido dentro da Umbanda, porque a Umbanda, a partir principalmente da década de 70, ela passa a incomodar, né, enquanto ritual. Se ela surge associada à cidade, ela estava presente no meio dessa cidade, né? E ela não ficava restrita apenas à movimentação no interior dos terreiros, dos centros de Umbanda ou dos quintais das casas dos seus praticantes. Ela ia para a rua, né? Do mesmo modo que o candomblé também tem, se não me engano, em São Paulo ou Rio de Janeiro, tem um candomblé que ele não tem sede, ele funciona nas ruas, né, da cidade, justamente para mostrar por que a rua. Porque a rua traz também essa energia do movimento, que é a energia de Exu. Né? Exu estava nos mercados, Exu estava nas ruas, e Exu movimenta essa energia. E Umbanda e Candomblé ou são energias, porque essas energias fazem parte de todo o ritual. Então, isso tudo incomodava as autoridades da época. Essa tentativa de limpeza religiosa leva também a vários casos de intolerância, né? Que eu não gosto muito desse termo, então prefiro usar o racismo religioso, que ainda reverbera até hoje nos nossos dias, né? Maringá teve um exemplo aí há pouco tempo que eu acompanhei aqui, né, de um caso de racismo religioso ligado às práticas religiosas de matrizes africanas, né? A gente vê na mídia todos os dias terreiros sendo invadidos, terreiros sendo depredados, fruto do quê? Desse olhar pejorativo, que foi construído também por causa da influência católica dentro da própria Umbanda e do Candomblé. Então, que trata, né, a Umbanda e o Candomblé como religiões que cultuam o demônio, o diabo. Mas o que é o demônio, o que é o diabo? É uma invenção humana. A própria Igreja Católica utiliza dessa invenção para continuar mantendo o seu poderio. E na história das religiões a gente vê isso com bastante força. O que se manifesta nas casas de Umbanda e Candomblé são energias, e essas energias elas são identificadas por polos. Então temos as energias positivas e as energias de esquerda, né? Não que essas energias sejam consideradas, como muitos taxam, de magia negra, né? Então por que não pode ser magia branca, né? O próprio termo, né, atribuído era uma forma de discriminação. Mas a gente também não pode deixar de levar em consideração que muitas das práticas realizadas dentro dos terreiros de Umbanda acabaram fazendo parte da metodologia ou da pedagogia de várias igrejas neopentecostais também, como é o caso da própria Igreja Universal, que usa de muito do que é praticado na Umbanda e no Candomblé para fomentar ludicamente os seus rituais, para trazer os seus fiéis ali para dentro, para manter aqueles fiéis atentos, né? Então, todo esse processo ele é um processo dinâmico. Nenhuma religião ela é blindada, ela sofre interferência do meio, né? E a Umbanda não é diferente. Pode passar, Laís, por favor. Então, quando a gente pensa na questão do racismo religioso, aí a gente tem um arcabouço jurídico normativo, depois a Laís pode até disseminar para vocês aí esses slides, que aí nesses slides vai trazer, então, as principais legislações que acabam fazendo um contraponto com aquilo que as religiões de matrizes africanas vivem, que é a questão do racismo religioso, da discriminação, da perseguição. Então, desde o início, do final dos anos 90, a gente vai ver aí que esse arcabouço jurídico normativo fomentado pelo Estado, ele vai começar a combater, é claro que de forma tímida, né, esses processos de perseguição a todas as manifestações, não só religiosas, como culturais e também sociais, né, ligadas à questão do racismo, né? Se a Lei 9.459 de 97 referendava a questão
dos crimes de injúria racial, hoje a gente vê que isso já mudou um pouco, né? A legislação sofreu alterações, então não é mais a injúria racial existe, existe, mas é, foi dado a ela um peso maior, né, em termos da punição. Né? E como outras leis, o próprio Estatuto da Igualdade Racial, o Plano da Promoção da Igualdade Racial e várias outras legislações, inclusive com a criação de secretarias, como a gente teve no primeiro e no segundo mandato do governo Lula, a criação da CEPIR, né, que foi uma superintendência com status de ministério que desenvolveu várias práticas políticas e também formativas e informativas de tentativa de combater todas essas injustiças religiosas e também dar visibilidade positiva a todas essas práticas. Mas, infelizmente, quando a gente fala de Lei 10.639, acho que aqui tem vários professores, né? A nossa grande dificuldade ainda é a implementação e levar para dentro das escolas e também para a universidade a discussão do viés religioso, que é uma coisa que ainda é bastante difícil, principalmente na educação básica, trabalhar com essas temáticas. Apesar da escola ser laica, a gente sabe que há essas dificuldades. Pode passar, por favor, Nancy. Ah, já mudou? É que eu estou olhando aqui na tela porque eu não consigo enxergar pelo celular. Bom, então quando a gente fala, né, de Umbanda, a gente precisa compreender, né, como que essas práticas religiosas podem ser relidas pela ótica dos modos e das formas da sua apropriação, das suas representações e dos seus processos de recriação. Por isso que lá no início da minha fala eu falei, não tem como eu falar da Umbanda do outro se eu não a conheço. Eu tenho que falar da Umbanda que é a que eu conheço, ou a que eu pesquiso, deixando sempre em evidência que a Umbanda tem que ser lida no plural, porque ela sofre esse processo de recriação. E essa recriação não é só de modus operandi, é também de questão ritualística, né? Então, por exemplo, se num terreiro a pessoa, vou dar o exemplo, por exemplo, da relação das cores com os orixás. Vou pegar um exemplo de Xangô. Em alguns terreiros, Xangô é representado pela cor verde, em outros terreiros ele é representado pela cor vermelha, em outros terreiros ele é representado pela cor marrom. Ah, mas eu fui em 3 terreiros, eles usavam a cor vermelha nas guias para os filhos de Xangô. Por que que no meu é marrom? Esse questionamento do porquê não tem que ser levado em consideração. Não há um padrão pré-estabelecido, rígido, a ser seguido. Esse contexto, ele é muito reflexo das vivências e das experiências do dirigente da casa. Aonde esse dirigente se fez enquanto Ialorixá, enquanto Babalorixá? Qual é a fonte que ele bebeu? Ele pode ter bebido também numa fonte, se feito numa casa, mas na casa dele ele resolveu mudar os rituais, mudar a forma de representação. Mas as guias, elas têm um simbolismo, né? Se você olha no pescoço de um médio, a quantidade de guias que ele tem, a quantidade de voltas representam então a graduação que ele tem dentro daquele espaço religioso, né? Então é para ser lido, não é uma coisa, eu queria usar uma guia, achei tão bonito esse colar, não é bem assim, ele tem um sentido religioso, simbólico de pertencimento, ele não é para ser usado em qualquer momento, né? Porque ele representa força. Né? Então, essa recriação ela tem que continuar existindo, sim. A Umbanda não pode ficar paralisada no tempo e no espaço. Para ela poder se disseminar, ela teve que passar por processo de ressignificações, como a Laís colocou no início da fala dela. E essas ressignificações é nesse modus operandi do próprio ritual. Como que esse ritual vai se fomentar? Né? Então, a gente precisa entender, né, essas práticas e pensar essas práticas como provocadoras de entendimento, de compreensão de uma dada realidade.
E essa dada realidade é a realidade daquele espaço que você está inserido. Não adianta você querer pesquisar Umbanda apenas pela teoria, né? É igual falar assim, vou estudar o candomblé no Brasil, vou pegar Prande, né? E vou fazer uma leitura, eu vou entender tudo de candomblé, principalmente candomblé da Bahia. Não é bem assim. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e o contato direto do pesquisador, do curioso, daquela pessoa que quer compreender um pouco mais, esse contato ali na fonte, no lugar de vivência e de experiência, que é o terreiro, né, ele vai compreender melhor essas conexões. É preciso da leitura? É preciso da teoria? Sim. Mas eu preciso também tentar checar se essa teoria, da forma como ela foi colocada, é claro que várias delas são datadas, se hoje ela se casa naquele momento, naquela situação, naquele lugar, a partir daquela vivência, daquela experiência que eu estou tendo, né, com esses elementos simbólicos ou ritualísticos. Então, aqui eu estou falando da minha experiência com Umbanda aqui na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, no interior de Minas Gerais, no sertão da farinha podre, né? Uma cidade que tem cerca de 1 milhão de habitantes, mais ou menos 600 terreiros de Umbanda e Candomblé. Isso no mapeamento hoje deve ter mais ou menos, porque é um trânsito muito grande dessas casas, de fechamento, de aberturas. É, esse número de 600 foi de uma pesquisa que nós realizamos aqui em 2018. Então, nós conseguimos mapear cerca de 600 casas, né? Essas casas não estão registradas junto ao Poder Público Municipal, porque muitas delas veem o registro oficial como uma forma de perseguição, né? Então, elas preferem ficar no anonimato, funcionando nos fundos de quintais, né, no interior das residências, e outras estão com placas estampadas, todo mundo conhece, sabe que ali é uma casa, mas tem aquelas que estão mais recuadas dentro do interior das próprias casas. Isso não é de agora, né? A maioria dos terreiros de Umbanda surgiram, então, da relação entre a vizinhança com aquela bezedeira que atendia num quartinho do fundo, na sala de casa, né, curando espinhela caída, dores da matéria e da alma, fazendo chás, beberagens, né, ensinando mandingas para as pessoas, e que essas foram as primeiras pessoas a dominar esses saberes e esses fazeres que hoje muitas pessoas tentam transformar num conhecimento linear, né, visto de cima para baixo, universal, capaz de explicar toda uma dada realidade, mas de fato não consegue. Pode passar, Laís, por favor. Bom, então, se a Umbanda é recriação, então eu posso dizer que a prática da Umbanda ela é plural, porque ela é reinventada. Reinventada em que sentido? Então é tudo que acontece dentro do terreiro é uma grande representação? É uma representação, mas é uma representação que une, então, forças do astral, né, materializados ali naquele momento. Todos os rituais ali são repletos de simbologias, de significados que são reinventados. Aqui, por exemplo, em Uberlândia, a gente tem no final do ano uma festa que é chamada de Mesa dos Orixás. A Mesa dos Orixás é uma oferta, né, que é feita com frutas e ervas e plantas de cada orixá. Então, é reverenciado todos os orixás do panteão, tanto do candomblé quanto da Umbanda. Canta de um por um, oferece a oferenda para cada orixá e dança-se e entra em transe mediúnico para cada orixá. É uma representação que eu desconheço dessa prática em outros municípios, em outras localidades. Uma prática bastante expressiva aqui dos terreiros de Umbanda de Uberlândia, né? Então, isso é fruto do quê? É de reinvenções, é daquilo que foi vivenciado, experimentado, reelaborado, recriado e inserido dentro de
um terreiro de outro. Então, cada um faz do seu modo. Não existe uma pedagogia rígida, uma metodologia rígida. Essa metodologia parte, como eu já falei, de quem está dirigindo aquela casa e da influência também do astral. Porque tem muito disso dentro das casas de Umbanda. Não é o que o dirigente pensa, mas é o que foi intuído e repassado pelo sagrado. Né? Então, essa relação com o sagrado ela é constante. E terreiro de Umbanda é vivência e é experiência. Terreiro de Umbanda não segue o tempo do relógio. Então, se você tem horário de começar, mas não tem horário de terminar, do mesmo modo que a Umbanda, o Candomblé também não. E aqui o nosso calendário, ele inicia com festa e termina com festa. Geralmente a gente inicia com a festa de Oxós, São Sebastião, no dia 20 de janeiro, e finaliza no dia 31 de dezembro com as homenagens ou as oferendas que é feita ao orixá regente do ano e recebendo o orixá regente do próximo ano. Então a gente vive um calendário festivo, não é um calendário de mês a mês. Né? A gente vive um calendário de festas. Então, praticamente todo mês tem festa no terreiro, porque cada mês é dedicado a uma entidade que vai ser homenageada ou reverenciada dentro do terreiro, né? E são esses sujeitos que movimentam esse processo de recriação. Então, se é uma recriação, essa recriação ela é balizada por quais saberes? Pelos saberes africanos, que representam essa nossa ancestralidade, pelos saberes ameríndios, a presença da cultura e do pertencimento indígena, a energia oriental, porque a gente tem Umbanda esotérica, por exemplo, que trabalha com manipulação de cristais, com reiki, com outros elementos minerais e da natureza, né? Tem as linhas também do Oriente, que são representadas pelos ciganos, pelos hindus. Tem até mesmo aí no sul do Brasil, tem muita manifestação também dos padres franciscanos dentro dessa linha do Oriente. A gente tem influência católica e espírita, né? E todas elas se misturam, se mesclam, se interagem, possibilitam essas recriações no sentido de fazer com que esses sujeitos tenham as suas entidades, as suas representações respeitadas, reverenciadas dentro desses espaços. Pode passar. Por isso que quando a gente fala de Umbanda, eu não estou falando só da minha pessoa, eu falo de todas essas pessoas, né, que fazem parte do meu terreiro, de outros terreiros aqui da cidade de Uberlândia. Laís, eu não sei como que está meu tempo. Posso seguir? Porque dá para parar aí, dá para continuar. O que vocês querem abrir para o debate? Não sei como que está o tempo. Eu não estou te ouvindo, Laís. Sentido que eu Tá desligado, acho que o fone. Desculpa, professor. Desculpa, eu não estava conseguindo voltar para a telinha onde eu estava. Eu acho que a gente tem mais um pouquinho de tempo. Tá interessante. Acho que daria para terminar em mais ou menos 10 minutos, 15. Mais 2 slides, eu acho que dá para terminar nesses 10 minutinhos. Então, cada uma dessas pessoas aqui, que foi apresentado naquelas imagens, elas representam, então, uma parte desse alicerce que mantém a Umbanda viva, né? Dinâmica, plural, se ressignificando, se recriando em todos os sentidos, né? Então, para caminhar para a finalização dessas reflexões, queria apontar duas questões. A primeira, então, uma das características principais da Umbanda é a questão da humanização das entidades. As entidades recebem, têm essa materialização, essa configuração mais humana, porque elas se aproximam mais dos seus consulentes, né? E isso estabelece uma conexão muito grande, né, das pessoas que vão até os terreiros com os médios ou que estão ali, então, movimentando
essas energias, mas é também essa humanização que leva o crédito e também o descrédito, ou a não aceitação, ou o questionamento, né? Se a Umbanda, se o que ela faz é uma representação, de fato, ela está possibilitando religare, né? Essa ligação com a conexão astral espiritual. Né? Existem vários estudos, inclusive, que criticam ou questionam essa questão do transe. Mas aí eu vou abrir um parêntese. Não existe, na minha perspectiva, estou falando então a partir da minha vivência, da minha experiência e do que eu já li, não existe transe, né, ou incorporação 100% inconsciente. Né? Você não desliga, não se desconecta desse mundo. Não é como desenho animado, então que baixa aquela coisa, pum, pega o seu corpo e o seu corpo fica completamente à mercê daquelas energias. Não é isso. Até mesmo para que o médium consiga se movimentar, ele consiga se locomover e perceber o que está acontecendo ao seu redor, ele precisa ter uma certa consciência. É claro que esse transe é totalmente inconsciente, 100% inconsciente, ele não existe. Mas o que acontece? Ah, então eu não estou incorporado, eu estou representando? Não é isso. Se você olha para o seu corpo e o seu corpo está se movimentando, as suas mãos estão suando, você está sentindo aquela energia. Se você não dança, você está dançando. Se você está falando com a outra voz, se você está bradando, está dando os gritos da sua entidade, você está fazendo aquilo porque você quer? Não. É porque tem uma força que está ali. Mas ela não está 100% no seu cérebro tomando conta. Ela está ali, mas você sabe discernir, né, o que está acontecendo ao seu redor, até mesmo para você se movimentar. E esse questionamento já foi pauta de vários estudos, né? Inclusive tem aquele filme que foi feito sobre um médium aqui de Minas, não sei se vocês conhecem, o Arigó, né? Um médico que recebia o Dr. Fritz e ele fazia operações, inclusive em cortes mesmo, né? Então veio um monte de pesquisadores alemães para verificar se realmente ele estava incorporado e se ele realmente fazia cirurgias, né? O espírito do Dr. Fritz operou o próprio pesquisador, e a partir disso ele passou a ter uma nova dimensão daquelas forças, daquelas energias. É claro que isso hoje não acontece mais dentro dos terreiros, né? Porque há uma proibição, nós estamos em uma outra época, um outro sentido, mas existem várias histórias que povoam então o imaginário dos próprios terreiros, inclusive, por exemplo, que as pessoas andavam sob cacos de vidros incorporadas e não se cortavam, ou que apagavam o cachimbo na língua e não se queimava, né? É verdade, a gente está aqui para questionar, né? E nem mesmo para dizer que existe uma verdade, porque não existe verdade, como a própria Sandra Jatsaí Pesavento fala, existe verossimilhança, né? Uma aproximação com a realidade. Então, a gente não sabe. Mas o que a gente precisa reforçar é que a Umbanda, né, ela faz parte das práticas religiosas e das religiões brasileiras, afro-brasileiras e brasileiras, mas que ela não é uma religião praticada ou exercida apenas pela população afrodescendente. Pelo contrário, grande parte das pessoas negras não estão nos terreiros nem de Umbanda nem de Candomblé. Elas estão nas religiões pentecostais, neopentecostais ou as evangélicas. A maioria é constituída de pessoas brancas ou, né, os pardos, né, que está dentro das pessoas negras, mas tirando eles ali. E o próprio censo do IBGE de 2010, né, já colocava que 47% dos adeptos das religiões afro-brasileiras são brancos e 13% do total dos fiéis tem nível superior completo, um índice, aliás, acima da média nacional, que é de 11%. Né? Coloca também, né, que todas essas mudanças que vão acontecer
dentro dos terreiros de Umbanda, que vão consolidar essas práticas como práticas embebidas de sentidos e significados, elas representam uma dinâmica própria, né? Elas são produtos de uma linguagem, elas são produtos do seu tempo, elas falam, né? E essas falas não são materializadas, né, no registro escrito. O interessante da Umbanda é saber que ela é uma religião em que os saberes são ágrafos, é passado a partir da observação e pela oralidade, né? Muito do que foi escrito, né, e na maioria das vezes aconteceu no formato isolado, mas não representa uma dada realidade, porque isso é passado de geração para geração, e geralmente os dirigentes de casa, os filhos ou as filhas são preparadas para assumir. Aqui em Minas é muito nesse sentido. Então, essa linguagem de troca de sentidos, de significados, de recriações, são elas que movimentam, então, a prática da Umbanda, né, e a sua dinâmica, né? Então, quem não conhece, para não ficar desconhecendo a Umbanda, é preciso mergulhar nesse universo, né, sagrado, religioso, de festividades, de práticas, de rituais, de muita comilança, porque as comilanças também, as festas, representam não só a relação com o sagrado, porque a cada comida partilhada é um axé que está sendo trocado, né? Mas é um momento também das sociabilidades. As pessoas que estão longe chegam para perto e as que estão perto se aproximam mais. Eu acho que é isso que movimenta a Umbanda, é isso que faz da Umbanda essa prática religiosa tão significativa, tão importante, que tem despertado aí o interesse de vários pesquisadores. Acho que é isso, Laís. Aí a gente abre aí para os questionamentos, para as trocas. Muito obrigado, professor. Excelente exposição. Fiquei aqui também com várias questões para perguntar, mas antes vou passar para o Jason, que já havia manifestado o interesse de fazer uma pergunta. Jason, quer escrever? Quer abrir o microfone e falar? Você está aí? Olá, olá, professora Laís, boa noite, tudo Boa bem? Boa noite. noite, professor Cairo. É Oi. prazer conhecê-lo e parabéns pela explanação aí. Eu tenho duas perguntas, são bem polêmicas, na verdade, né? Uma é falando, na verdade, sobre a questão da fundação da Umbanda, porque o senhor faz uma contextualização histórica aí a partir do Zélio, né? E não existe um consenso, né, a respeito dessa fundação a partir do Zélio, porque alguns relatos é de que Zélio teria se apropriado historicamente, né, da religião, né, dos elementos religiosos que já aconteciam, porque quando a gente fala a partir de 1908, a fundação da Umbanda, a gente dizia que antigamente, né, não existiam essas manifestações dos caboclos, dessas entidades que hoje atuam na Umbanda. Então, eu particularmente gosto de trabalhar, quando se fala de Zélio, com o termo de institucionalização, né? Mas não de criação. E eu gostaria de saber se o senhor concorda comigo e explanasse um pouco a respeito. E também, o senhor trouxe aí um pouco da contextualização também do movimento eugenista aí, né? De tentar trazer, de tentar proibir, né, a religião. E hoje a gente vive em um outro contexto social. Entretanto, né, a questão do embranquecimento ela ainda está presente na religião, até pela própria nomenclatura hoje, né, que alguns terreiros utilizam, né, como Umbanda branca, né, e entendo como um termo eugenista, completamente racista, que faz o contraponto ao elemento negro. E eu sempre questiono isso quando as pessoas falam a minha Umbanda ela é Umbanda branca. Eu digo, tá, mas e a Umbanda do outro? Se a sua é branca, qual é a cor da de lá? É preta, é azul, é vermelha, né? E aí isso acaba muitas vezes provocando uma reflexão nas pessoas. Muita gente, inclusive, acho que utiliza esse termo sem a noção, né, de que ele é um termo pejorativamente preconceituoso. E da mesma forma, o senhor cita aí, né, o Aderito Simões, e eu cito aí também o Rubens Saraceni e outras correntes de pensamento da Umbanda que trazem, né, a questão do conceito de Umbanda Sagrada. E
eu não simpatizo particularmente com esse termo, porque quando eu falo assim, Umbanda sagrada, eu digo, tá, e se a sua Umbanda, eu faço a mesma pergunta, tá? Se a sua Umbanda é sagrada, qual, e a do outro é o quê? Né? Se os elementos que você cultua na sua Umbanda são os elementos que são cultuados na maioria das Umbandas, por que que a sua Umbanda é sagrada e a Umbanda do outro não é sagrada? Recomendo, inclusive, outro dia eu já tive uma discussão, inclusive, com uma colega, e disse para ela, recomendo que você leia, então, Micélia Eliade, para você descobrir o que é, qual o conceito de, de sagrado e de profano, né? E são essas as minhas explanações, as minhas colocações, e eu queria que o senhor comentasse um pouquinho. Obrigado. Vai ser. Posso responder ou você vai fazer por blocos? Tá. Bom, eu acho que as suas duas questões, o Gleison, leva para a questão da discussão de apropriação, né? Então, quando Zélio de Moraes oficializou, institucionalizou, que eu concordo com você que é isso mesmo, e foi nessa linha que eu quis trazê-lo, institucionalizou a tentativa de se eleger como pai, né, da Umbanda, ou aquele que vai institucionalizar ela enquanto religião, ele estava querendo, então, assumir o lugar de protagonista dessa história, né? Mas antes dele, estiveram vários e vários outros. Pretos, pretas, indígenas, pajés, benzedeiras, que contribuíram com seus saberes para o desenvolvimento do que é a Umbanda hoje. Essas pessoas não fazem parte desses relatos de fundação ou de institucionalização da Umbanda, que não é diferente, então, quando hoje outras referências da Umbanda atual tentam também criar nomenclaturas a ela como Umbanda sagrada. A Umbanda, por si só, ela já tem essa conexão com o sagrado. Então, ela não precisa desse da inserção redundante de uma palavra para fazer dela mais sagrada. Do mesmo modo que, então, que Tata Tancredo também foi um dos que ia contra essa institucionalização da Umbanda pregada por Zélio de Moraes, e que ele colocava o seguinte: a Umbanda está se perdendo, então nós precisamos voltar à questão da africanização. Valorizar as questões ancestrais africanas, a relação com as divindades africanas, ao invés, então, de incorporar outras práticas religiosas, né, como a interferência do próprio kardecismo, do próprio catolicismo. Quando a gente traz essa questão de Umbanda branca, a gente tem que entender também o porquê que muitos dirigentes ainda utilizam isso. É a mesma questão de você chegar na frente de um terreiro de Umbanda e tá lá assim, Centro Espírita. Por que será que esses termos? Então a gente tem que tentar compreender os dois lados. Entendo o seu posicionamento, concordo com ele, né? Que é também uma forma de embranquecer, de tirar essa questão da negritude presente na própria Umbanda, mas também pode ser uma estratégia, pode ser uma trampolinagem que é utilizada, que foi utilizada e que para alguns ainda é importante, de evitar os ranços, né, com a própria comunidade na qual aquele terreiro está inserido. Então é muito mais fácil eu aceitar uma casa espírita, uma casa de caridade, com a placa escrito lá Centro Espírita ou Casa de Caridade, do que terreiro de Umbanda, terreiro de Candomblé, Ilê, né? O olhar para a pessoa vai ser completamente diferente. E a gente sabe se durante a ditadura, ou até mesmo anterior, a perseguição da polícia era tão grande, hoje a gente pode dizer que os grandes perseguidores dos terreiros de Umbanda e Candomblé são os próprios vizinhos. É a comunidade que está ali ao redor, que se incomoda com barulho, que se incomoda com a movimentação das pessoas naqueles espaços. Mas muitos sabiam, quando construíram as suas casas, quando mudaram para ali, que ali era um terreiro de Umbanda ou de Candomblé. E sabiam dessa movimentação, né? Mas aceitar, né, é uma coisa
complexa, né? Da boca para fora eu falo aceito, mas na intimidade estou ligando para a polícia. Ô, o barulho aqui, vem cá, tem um monte de carro parado aqui na minha porta atrapalhando minha entrada na garagem. O barulho está muito, os tambores estão tocando depois da meia-noite. Então tem várias casas aqui em Uberlândia que enfrentam sérios problemas com os vizinhos, inclusive de ter que fazer uma reforma para evitar, né, que o barulho chegasse até os vizinhos. Virou um verdadeiro estúdio, né, para abafar esse som, para poder dar conta do ritual. Então eu vejo isso, né, como questões que apenas mudaram de lugar. Né? O que antes acontecia de uma forma, hoje ela muda, mas ela continua tendo o mesmo propósito, que é fragmentar, que é desestabilizar essas práticas. E sempre vão ter as pessoas que vão querer assumir para si o filho, mas na hora de embalar, né, de cuidar, de criar e de ver a criança crescer, né, e ver os gastos que isso dá, ela vai pular do barco. Né? Então, por isso que eu coloquei, quem faz a Umbanda são os sujeitos que a praticam. Não é Zélio de Moraes, não é os conhecimentos que ele deixou, são importantes? São importantes. A gente precisa saber? Precisamos saber até mesmo para contextualizar, para questionar. Mas é acreditar naquilo que é praticado no seu solo sagrado, naquele solo sagrado que você acredita, que você exercita e que você está inserido. E não precisa você estar dentro de um terreiro, de umbanda, de candomblé, para você exercitar a sua relação com o sagrado. Nem dentro de uma igreja. Né? Essa relação ela é íntima, ela é sua com a sua espiritualidade. Mas está ali, tem um lugar de conexão, aí sim, é o lugar do terreiro, né? É o lugar do centro espírita, é o lugar da casa-lar, como aqui também a gente vê muito, né? Casa-lar de fraternidade. Mas o que acontece lá dentro é completamente diferente do que está na placa, ali na porta. Tem muitos terreiros de Umbanda que falam o seguinte: eu só trabalho com mesa branca. Mas fecha as portas, o tambor toca, Exu desce, faz seus trabalhos, faz as suas entregas, mas não aos olhos de todas as pessoas, mas só para aquele grupo. É como se vários terreiros tivessem vida dupla, né? Na frente das pessoas funciona de uma forma e no interior funciona de outra. A gente sabe que é assim. É uma busca pela resistência e pela sobrevivência. Obrigada, professor. O professor Ronei está com a mão levantada. Pode falar, professor, fica à vontade. Boa noite, obrigado, Laís. Boa noite, doutor Cairo. Satisfação conhecê-lo também, viu? E boa noite a todos, né? Quero começar dizendo que eu tenho algo em comum na condição de pesquisador com o doutor Cairo, que é a relação pessoal com o objeto de estudo, né? No meu caso, eu sou de tradição pentecostal, doutor Cairo, e para mim está sendo um exercício muito legal, muito bacana poder ouvir aqui um especialista falar de outra religião, de outra crença, que, conquanto não seja minha, é a do outro, né? E isso, de per si, para mim, já é importante. Então, eu acho que é um exercício de alteridade e se me permite falar, né, rapidamente a partir do meu lugar de fala, é justamente um exercício de cristianismo, né? É a capacidade de aceitar o outro na sua crença, na sua fé, no seu exercício, sem necessariamente impor, né, a minha crença. E eu tenho uma pergunta que despertou a curiosidade, doutor Cairo, que é a seguinte: o senhor atrelou a noção de sincretismo religioso à pluralidade, que é algo que eu, na condição de não sei se eu poderia me definir assim, né, um interlocutor externo, já tinha percebido isso na Umbanda, né? Inclusive na questão homoafetiva, que entre nós pentecostais ainda a gente convive com uma resistência muito grande, né? Infelizmente, eu mesmo tenho dito que muito do que os evangélicos falam sobre isso é fruto, de fato, de homofobia. Talvez não se dão conta, né? Mas há um processo muito grande de preconceito, discriminação, e me parece que as religiões afro elas já são mais abertas a isso, também a questão da pluralidade cultural e até religiosa, como o senhor mencionou, mas eu não sei se a pergunta é redundante, eu queria, assim, é bem pontual, como que o fiel da Umbanda, não sei se eu posso falar nesses termos, me perdoe se eu sou bem, digamos assim,
não letrado, né, na questão das religiões afro, e até por isso mesmo é um espaço de aprendizado para mim. Como que o fiel da Umbanda ele vê a questão desse pluralismo religioso, né? Porque, por exemplo, entre nós pentecostais isso é visto com muita suspeição, embora a gente saiba que há uma dependência de outras tradições. Na prática, a gente sabe que é assim, né? Pentecostais, neopentecostais, mesmo o pentecostal clássico, que é a corrente a qual eu estou mais ligado, né? Mesmo ele é devedor a práticas de outras religiões, né? Só que quando se fala disso, a gente vê com muita suspeição, né? A gente reprova, não, isso é como que o fiel da Umbanda vê isso, como que ele trata isso, né? Uma curiosidade que me despertou aqui ouvindo o senhor falar. Obrigado. Bom, é interessante a sua colocação, Ronei, porque eu acho que não é aceitar, tá, o outro. Ninguém quer ser aceito, as pessoas querem ser respeitadas. Então, eu acho que é importante isso. Se todas as religiões respeitassem as outras, a gente resolveria mais de 70% dos problemas que a gente vive hoje no mundo, né? Você colocou uma questão interessante. Eu não gosto do termo sincretismo e não o utilizo, porque eu acho que ele não cabe, né, nessas análises que a gente faz dos sentidos e significados das práticas religiosas afro-brasileiras. Porque sincretismo então, Xangô na Umbanda ou nas religiões matrizes africanas é São João. Exu na Umbanda é Santo Antônio. Mas não é só isso. Isso aí foi apenas uma roupagem, né, que foi utilizada bem lá atrás para poder ter espaço de culto e liberdade de expressão das suas práticas religiosas. Eu prefiro utilizar como essa movimentação plural mesmo, porque é dinâmico, é plural, é de ressignificações, de outras formas, que é um pouco o exemplo que eu dei aqui das guias, que são os colares que as pessoas de santo utilizam. Cada um vai usar uma cor, mas a representação é a mesma, né? E eu acho que quando você traz essa questão do pluralismo, a Umbanda não consegue ser vista, ou quem estuda com as práticas religiosas não consegue fazer uma leitura, senão por essa questão do plural, né? Porque são tantos elementos, tantas simbologias, tantas questões que envolvem a própria questão ritual, e que esses elementos são muito importantes para eu entender um contexto, né? É, por exemplo, quando na Umbanda tem um momento lá inicial que as pessoas levam a sua roupa para ser abençoada, a sua água, isso também acontece na religião católica, isso também acontece em várias religiões protestantes. Por quê? Porque é uma forma de receber as energias. E nós falamos da mesma coisa. Umbanda e Candomblé não são religiões politeístas. Principalmente a Umbanda, ela é monoteísta, ela acredita em Deus, mas o meu Deus pode ter uma nomenclatura, um formato, um contexto diferente do seu, ou um nome. Ele pode ser Oxalá, ele pode ser Zambi, ele pode ser ter várias outras nomenclaturas, mas ele representa a mesma coisa, essa força sobrenatural que eu não consigo chegar até ela, mas eu consigo sentir. Então, quando possivelmente na sua igreja, não sei, tem a questão também de vocês receberem essa força do astral e falarem línguas, né? Então, cada um vai receber um dom. Esse dom nada mais é do que essa energia que está sendo emanada sobre aquele espaço. A partir do quê? A partir da verbalização daquilo que você sente, seja cantando, seja orando em voz alta. Para nós da Umbanda, nós cantamos, nós chamamos, nós batemos tambor, né, para chamar essas entidades, porque o tambor tem uma força. O tambor é a voz do terreiro. Sem tambor, sem atabaque, não tem terreiro. Do mesmo modo, sem louvor, não tem culto. Sem oração, não tem culto. Os elementos que nos ligam a esse sagrado são distintos para cada religião, mas eles têm o mesmo sentido.
Por isso eles são plurais. Nada impede, né, de num terreiro de Umbanda também ter as orações em voz alta e os pedidos em voz alta. Nada impede. Mas o que a gente precisa fazer e quebrar em termos de paradigma é. Não foi isso que você disse, tá? Mas eu estou usando a sua experiência, a sua vivência para passar isso aqui. É romper com essas amarras de que a minha religião é mais importante do que a sua. O meu Deus é mais importante do que o seu. Nós somos todos iguais, nós vamos para o mesmo lugar e vamos passar pelo mesmo processo. E vamos ter que pagar e vivemos como temos o livre-arbítrio da escolha, né? Não é porque eu sou da Umbanda ou das religiões de matrizes africanas que eu não tenho problema financeiro, que eu não tenho problema de saúde material, que eu não tenho dificuldades. Todos nós temos, independente da minha fé. E fé não é uma questão de se é uma questão de se ter e não de se provar. Eu não tenho que provar para ninguém que eu tenho fé. Ela é minha, é individual. Eu acho que é isso que movimenta as religiões no Brasil. Mas enquanto as religiões estiverem lutando individualmente por si só e defendendo o seu espaço, nós não vamos seguir adiante. Porque os grandes conflitos mundiais da história envolvem a questão religiosa. Vamos pegar o exemplo do Oriente. Justamente porque cada um quer que a sua religião seja diferente da outra. E é um pouco da primeira pergunta do Jason, quando ele coloca, mas se Zélio de Moraes institucionalizou a Umbanda, então ele é o mais importante. Ele quis se fazer mais importante. Mas vai depender do olhar que nós, umbandistas, direcionamos para ele e os questionamentos que nós fazemos. Eu não posso olhar para o pastor da igreja e nem para o sacerdote, ou o Ialorixá, o Babalorixá da Umbanda ou do Candomblé, como uma pessoa blindada, né? Ou uma pessoa imantada pelo sagrado, livre de defeitos ou de qualquer coisa. São humanos, nós somos humanos, independente da posição que nós estamos. Então eu não estou acreditando naquela pessoa que está ali na frente. Eu não estou depositando a ela a credibilidade da minha fé. A minha fé é estabelecida com algo que é subjetivo, que é complexo, que é sobrenatural e que ninguém, seja católico, umbandista, candomblecista, evangélico de qualquer movimento, que vai ter uma relação diferente, né? Nós teremos sim uma relação diferente desse contato com o sagrado. Eu acho que é isso que é importante. E é isso que movimenta. Então, toda religião ela pode ser considerada plural. Porque eu não estou olhando ali a relação que eu estabeleço com o Deus que eu escolho para cultuar, para ser o único, né? Como eu disse, não é essa a questão, mas é a forma, é o formato, é a relação que eu estabeleço, né? Então, para quebrar esses paradigmas do eu e olhar para o nós e respeitar os outros, nós precisamos quebrar também essas barreiras dogmáticas que ainda nos separam, infelizmente, né? Eu acho que o dia que isso acontecer, a gente resolve também esses 70% dos problemas que o mundo vivencia. É claro que a gente já tivemos avanços, vários avanços, né? Precisamos ter mais? Precisamos. Tivemos retrocesso? Nos últimos 4 anos, muitos retrocessos, em especial contra as religiosidades de matrizes africanas, que foram as que mais sofreram com toda essa perseguição que houve, né? Mas a gente precisa se unir. Da mesma forma que a maioria das igrejas não são tão unidas, né? As práticas do candomblé e da umbanda também não são unidas. É cada um no seu quadrado tentando buscar o seu espaço. Mas o que eu respeito nas religiões protestantes ou evangélicas é esse momento da união. Quando é para unir, todas unem, né, em torno de um bem comum ou de estabelecimento de algo que é significativo. As religiões de matrizes africanas, nós não conseguimos fazer essa junção. Um exemplo, a Marcha para Jesus, né, que movimenta milhões e milhões de pessoas. Movimenta uma economia, né? Já pensou se tivesse a marcha das religiosidades matrizes africanas e tivesse o momento do encontro dessas duas marchas? Mas, infelizmente, isso é para um futuro bem longínquo, né?
Não sei se eu te respondi, porque eu não estou aqui também para responder. Eu estou aqui muito mais para refletir com vocês. Aí vocês fiquem à vontade. Porque eu não tenho resposta pronta para nada também. É o que vem na cabeça, a gente vai tentando concatenar e vai tentando refletir. É coletivo e colaborativo. Exatamente. Muito bom, Eu, professor. doutor Cairo, uma falinha rapidinho, Laís. Eu acho que um aspecto, o movimento evangélico brasileiro saiu muito desgastado desse bolsonarismo. Muito desgastado, muito mesmo. Eu falo como evangélico, como observador de dentro, e como evangélico que já não se identifica mais como evangélico. Porque assim, eu não quero associar a minha imagem a esse movimento, né? Mas mesmo assim amo a minha igreja, a Assembleia de Deus, nós temos uma história muito bonita. Uma das Amo mais tradicionais, né, no Brasil. exatamente, amo o pentecostalismo clássico, então eu acho que está acontecendo, doutor Cairo, uma autocrítica, embora não seja representativa da totalidade do movimento, né? E eu acho positivo esse desgaste, porque essa autocrítica é necessária, esse movimento que o senhor citou mesmo, para mim, é, assim, abjeto. É responsabilidade minha o que eu estou dizendo aqui. Eu acho que é um movimento que não existe para falar de Jesus, a marcha para Jesus. É um movimento político, que usa a religião. Então, assim, eu sou radicalmente contra. Infelizmente, nós não vamos lá para Paulista para falar de Jesus. É um movimento realmente político. E o mais triste, doutor Caio, é que a gente não fala de política. A gente faz militância por político A ou B. Falar de política é necessário. O problema é que a gente faz uma militância em função de um candidato A ou B, né? Então é muito triste. Mas muito legal esse diálogo. Ajudou, sim, a resposta foi positiva. Eu agradeço, sim, pelas ponderações aí. Obrigado, gente. Adelaide? Então, boa noite. Boa noite, Doutor Adelaide. Cairo acabou de responder o que eu iria perguntar com a pergunta do professor. Mas então, eu iria perguntar como o senhor vê os elementares que é feito dentro da Umbanda e que muitas das vezes as igrejas neopentecostais, né? Eu fui obreira da Igreja Universal e uma das minhas, eu não vou dizer curiosidades, mas antes da pandemia eu iniciei os meus estudos e comecei ciência da religião, comecei história e, e fui parar na teologia de Umbanda e conheci a religião. Eu fiquei encasquetada em conhecer as afros brasileiras exatamente por ter sido obreira da Igreja Universal. E ali eu via os elementares que se usava dentro da afro brasileira e se usava lá. Essa semana eu estava até comentando com meu esposo que eu, como obreira, eu vi muita coisa. E uma das coisas que me fez muito lembrar numa gira é a questão do caminho do sal com as velas e a luz apagada. A gente costuma chamar de descapetatização da Igreja Universal. Eles dizem descarregos, né? E que assim, não critico, porque é o que eu falo, não cuspo no prato que eu comi. Então, assim, aprendi muita coisa ali, entendeu? E que abriu a minha mente para poder hoje entender, dentro da teologia de Umbanda, quais são as práticas das afro-brasileiras, que seria a Umbanda, Quimbanda, né? E o Candomblé. Eu acho que me ajudou muito. Só que por contrapartida, vinha as críticas, né? Porque quem é um babalorixá, quem é um pai de santo, é o filho do diabo. E, para mim, a gota final foi o livro que eu li, Orixás, Demônios ou Deuses, né? E eu li, isso antes da pandemia, eu li esse livro todo e não era mais obreira da Igreja Universal. E ali fiquei encasquetada com aquelas situações todinha que eu li. E comecei a estudar para poder entender. Hoje, eu pratico Umbanda porque eu me apaixonei com a Umbanda. Me apaixonei pelas práticas dos meus ancestrais. Pude entender que a minha ancestralidade, dentro da Igreja Universal, já gritava. Entendeu? Então, assim, acaba de uma certa forma, o senhor já até respondeu que é essa questão dos elementares, né, que os índios, que os africanos trouxeram para o Brasil e que são os meus ancestrais. Hoje, como, eu não vou dizer para você ex-cristão, que eu não gosto dessa palavra, eu acredito na missão que Jesus fez e que Jesus quer que fazemos,
Por exemplo, aqui, cada um está fazendo uma sua parte, que é o quê? Mostrar sua experiência. E essa experiência ajuda o outro. E é exatamente isso, e para isso que Jesus veio, na meu ponto de vista. Então, assim, esse crescimento que eu estou tendo, desses ensinos, tem sido muito bom. E essa questão do elementar que me fez entender as afros brasileiras. E hoje, eu estou faltando acho que um ano para terminar a história, e a minha tese, com certeza, vai ser afro-brasileira. Então, assim, por isso que eu entrei numa teologia de Umbanda e acabei me envolvendo com a Umbanda, me apaixonei, entendeu? Com todas as energias, com todos os elementares que são usados. E eu já fazia isso dentro da Igreja Universal. Porque quando eles usam a folhinha de arruda com água, quando eles usam o copo com água, entendeu? Então, exatamente são esses elementares que as igrejas neopentecostais, a Assembleia, né, professor? Eu também fui assembleiana. Então, assim, não usa nem óleo ungido, né? Então, assim, eu estou falando das neopentecostais. E também não sou contra. Eu acho que, assim, cada um está vivendo o seu momento, a sua evolução. Tem pessoas que vão ser cristão para o resto da vida, e é isso que Deus quer, e não tem nada errado, entendeu? Outras não, outras precisam de outros conhecimentos. Então, assim, o senhor acabou respondendo, eu Mas só eu dei quero uma completar. deixa contando a minha experiência. Então, Adelaine, a gente não pode esquecer, bom, a Igreja Universal hoje, eu não vejo ela como uma igreja, eu vejo ela como uma empresa, né? Exatamente, É mas uma enfim, empresa, ela está ali para gerar lucro. E o sim. pastor que está à frente da igreja, ele não está pensando na fé, em resolver os Uhum. problemas, ele está pensando na meta que ele tem que bater para poder Sim, atender aquilo ali, ter as suas vantagens. Nós também não podemos esquecer que Edir Macedo bebeu na Umbanda. Ele foi um bandista. sei, não sabia disso, é mesmo? Tem uma capacidade muito grande, a gente tem que dar o mérito a ele, de reelaborar esses sentidos, tirando ela desse contexto de demonização e transformando ela num contexto de um consenso religioso mais sagrado, mais espiritualista. Então, quando Sim. eles vão lá, esse manto veio de Israel, então, para você conseguir um pedacinho do manto, você tem que entrar na campanha tal de doar R$ 500 para você receber esse pedacinho do manto. Ou você vai passar na trilha do sal para você se livrar de todas as energias negativas, ou você vai Os receber o óleo impostos. ungido lá no morro de não sei o quê. Você está Exato. trabalhando com questões simbólicas. Sim, As pessoas precisam de algo material que representam essa força sobrenatural, e essa força está ali. Por isso que eu sim. falei aqui, a fé é uma questão de se ter, não de se comprovar. Então as pessoas se apegam muito a isso. Se eu acredito, eu consigo me conectar com aquilo. Uhum. Sempre é um placebo, né? Que é muito usado em pesquisas científicas. Estou Sim, desenvolvendo uma medicação, vou ali, encho uma cápsula de farinha de trigo, dou para uma pessoa que está com uma doença terminal, e falo para ela: olha, esse remédio está sendo testado, você quer participar dessa pesquisa? Né? E se ela sim, acredita naquilo, consumindo farinha, ela vai sentir uma melhora. Por sim. quê? Tudo está no Na poder mente. da Na mente. mente. E é isso que eles fazem dentro das igrejas Sim. neopentecostais, é Uma trabalhar a lavagem. mente das pessoas. Não que as outras religiões não façam isso, porque se você Sim. não está conectado, você não consegue sentir, né, tudo isso. Mas a gente não pode esquecer também que Umbanda é caridade, né? E muitas vezes Sim. as pessoas não veem a Umbanda como caridade. A Umbanda não cobra para fazer nada, Exatamente. Nada. não Nada. pede nada, Nada. sobrevive doação das pessoas que estão ali, ou e alguns Sim. trabalhos que são feitos assim, que chamam de trabalhos particulares, que às vezes cobra algo para poder Sim. fazer. E uma coisa que eu acho que construiu uma conexão negativa com as religiões de matriz africana é a própria questão da matança, né? Sim. O sentido da matança que foi dado, sacrifício de animais. Tem muitas umbandas, aqui em Uberlândia, muito pouco se faz matança, né? Se a gente pega o exemplo da umbanda esotérica, ela vai utilizar mais as frutas, o sangue é substituído pelo dendê, que é o sangue vegetal, né? Mas grande parte das pessoas esquece que nós praticamos matança durante todos os dias, e quem é carnívoro
sobrevive às Exatamente. matanças. E no terreiro de Umbanda de Candomblé, quando há uma matança, aquele animal ali, ele não é oferecido todo para a entidade, ele Não. se reverte em comida para alimentar as pessoas que estão ali. E tem todo um ritual, né, que as pessoas não Ritual. sabem. Tem todo um ritual para que aquele animal pudesse, né, passar aquela energia. Já o boi que a gente come, a carne que a gente come, é Tiro na na testa, crueldade. matou, e você vai lá Exatamente. com um choque. E é um dos motivos até mesmo das doenças que o ser humano hoje e que eles não conseguem entender porque não teve esse conhecimento. Laís, se você me permitir. Eu queria contar só uma última experiência que eu tive, que foi a minha primeira vez que eu pisei num centro de Umbanda. Então, assim, quando eu sentei ali, para mim foi muito surreal, porque para quem vem de Igreja Universal, Igreja Nazareno, Igreja Assembleia, e estar naquele lugar ali é muito confuso e chega a ser desesperador. E o que eu fiz foi a fechar os meus olhos e pedir a Deus. Falei, meu Deus, se esse lugar aqui tem luz, como eu estou sentindo, eu quero sentir a sua presença assim como eu sinto dentro de uma igreja quando eu ouço um louvor. E deixei as coisas acontecer, o batuque comer lá, e eu ali fiquei. E a mesma paz de espírito que eu tenho e que eu sinto em qualquer igreja, eu senti naquele lugar. E eu ouvi nitidamente Deus falando para mim, filha, eu estou dentro e não estou fora. Você pode ir em qualquer lugar, mas o Deus que as pessoas procuram aqui, em igreja, em qualquer lugar, está dentro. E você já encontrou. Então, assim, hoje foi o que o senhor falou, eu pude entender que a fé está dentro, né? É uma coisa que você pratica independente da religião. Se você acredita em um Deus, e depois eu fui entendendo as nomenclaturas que se diferenciam dentro de outras religiões, e ali fui aceitando, fui vivenciando, e hoje é assim, estou apaixonada. É uma dificuldade muito grande, eu estou no Rio de Janeiro, na área de Praiana do Rio de Janeiro. Tem vários centros, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de encontrar um terreiro correto. Correto não, porque não existe correto, como o senhor falou, né? Vários tipos de Umbanda, exatamente por você começar a estudar e entender a espiritualidade. Aí você começa a questionar não aquilo que aquele zelador está fazendo, mas aquilo que você quer realmente que se encaixe para a sua vida. Então, assim, eu agradeço a oportunidade que eu falo pra caramba. E boa noite para todo mundo. Obrigada, tá? Achei muito bonito, Adelaine, isso que você falou de não se está fazendo corretamente ou não, mas aquilo com o que eu me identifico, né? Se é a busca religiosa que eu faço. O Jason tá com a mão levantada, eu acredito. É isso, Jason? Não sei. Talvez ainda estava naquele outro momento. A gente já está próximo do momento de concluir, porque eu queria que o professor Cário comentasse um pouquinho, se Oi, possível. professora, desculpa, eu estava com o microfone fechado. Ah, sim, pode falar então. Desculpa. Então, Adeline, adoro suas colocações, tá? Sempre trocar essas experiências contigo. E, professor, professor Cairo, o senhor falou sobre a questão do, né, quando a Adeline narrou aí sobre a igreja, né, o senhor falou sobre a questão das metas financeiras, né, dentro da igreja, e a gente sabe que as igrejas evangélicas, a grande maioria delas, talvez não sofra, né, as dificuldades financeiras que os terreiros sofrem. Porque nas religiões, tanto a Umbanda como o Candomblé e as religiões de matrizes africanas em si, as tradições de matrizes africanas em si, não existe uma instituição de dízimo, né? E isso torna, né, a cultura da contribuição mais difícil. E dentro da Umbanda ainda existe o jargão, que acredito eu que é compreensão incorreta, né? Que é de fazer a caridade, e que por isso não se deve cobrar, né? Acredito que sim, só que as pessoas acabam levando isso para um outro viés e entendendo que elas devem frequentar o terreiro sem contribuir de forma alguma.
esquecendo-se que ali existe, as pessoas estão consumindo água, elas vão ao banheiro e dão descarga, elas tomam banho muitas vezes quando tem função, porque elas passam o dia todo lá, elas pagam, o terreiro precisa pagar energia, né, tem os próprios produtos de limpeza, todos os insumos necessários ali para o funcionamento do terreiro e para os próprios trabalhos que são e atendimentos que são proporcionados no dia a dia, como velas, marafos e tudo mais. É, por que que o senhor acredita, né? Qual é a sua opinião a respeito dessa falta de sensibilização do público de Umbanda, né? Acerca de contribuição financeira. É um tabu muito grande. Eu percebo em muitos terreiros, muitos pais e mães de santo, inclusive, têm até medo de falar a respeito. E já vi também, né, pessoas, adeptos, que saíram de um determinado terreiro por quando se falou de contribuir, a gente está precisando de valor, né? E as pessoas entenderem isso como algo que é discrepante para a nossa realidade. Entretanto, muitas vezes, quando eles se convertem à religião evangélica, eles aceitam de forma muito natural o dízimo. Eu queria que o senhor discorresse um pouco a respeito. Bom, no caso da Universal, que é o que a gente estava falando aqui mais de perto, desde da escola bíblica das crianças, é incentivado o pagamento do dízimo pelas crianças daquilo que elas recebem, né? Mas eu acho que a questão da cobrança nas religiões de matriz africana, e aí eu acho que o candomblé é um pouco diferente, porque ele sobrevive de outras práticas, por exemplo, as iniciações, o jogo do búzio, é uma forma alternativa de sobrevivência do próprio terreiro. Na Umbanda não tem muito disso. Eu acho que a resposta você já deu, Jason. É essa questão mesmo de seguir essa filosofia, né, do amor e da caridade, mas nesse sentido da preocupação, que é uma preocupação também histórica, do reconhecimento e da aceitação. Então, se eu cobro pelo meu serviço, eu estou perdendo um pouco dessa relação, dessa conexão com o astral, né? Porque quem mantém os terreiros hoje, principalmente aqui na nossa realidade, são os próprios praticantes, são os médios que pagam uma mensalidade todo mês, mas que o dinheiro não é suficiente, porque não são todas as pessoas que pagam, né? Os médios contribuem com as velas, com as bebidas, com tudo que gasta no terreiro. Cada um leva uma quantidade X por dia, mas está sempre se pedindo e nunca tem o tanto suficiente, né? Então a gente percebe isso. E é realmente isso que você está colocando. Quando você cobra de uma pessoa, aqueles que se sentem em desconforto acabam abandonando porque acham que é exploração, mas não é. Tem que pagar água, tem que pagar energia, tem que pagar IPTU, tem vários gastos, né? Mas eu acho que essa percepção dessa filosofia da prática do amor e da caridade é um pouco da doação. Talvez seja, né, para quem aí estuda as teorias da educação, é a mesma questão do porquê que não há valorização do magistério no Brasil, porque foi considerado lá atrás, né, historicamente, que quem ensinava era por vocação e não para receber um salário por uma profissão. Então isso acabou perdurando. E a Umbanda acabou sendo embebida nesse entendimento de que ali é um espaço de todos e que não se precisa pagar para ter acesso ao sagrado, né? E a prática do dízimo nas igrejas tanto católica quanto protestante, é uma prática também histórica que desde bem lá atrás já era praticada e referendada de ser cumprida, sempre com o viés de que você dá para você receber, né? E isso também é uma filosofia da Umbanda. Você dá e você doa, mas você doa o que é seu. E quem pode doar? Não, não se pede para o outro. No máximo que se passa é uma sacolinha, né, no início do culto. Quem ali vai jogar uma moedinha, uma nota de R$ 2, de R$ 5, mas que não dá para manter um terreiro funcionando, né? Então, é pela força de vontade mesmo daquelas pessoas que estão ali dentro de fazer movimentar essas energias, essas práticas religiosas, né?
Independente, e durante a pandemia, alguns terreiros teve apoio da Lei Rouanet também para desenvolver, para receber alguns subsídios, né? Mas foi só naquela época, né? Depois disso não teve mais nenhum projeto de fomento dessas casas religiosas, né? Aqui em Minas, várias casas receberam recursos da lei, não é Rouanet, é a... Aldir Blanc. Isso, Aldir Blanc, né? Que era para manutenção desses espaços durante a pandemia e no pós-pandemia, né? Então, muito, como eu disse, muitas das casas não são nem regularizadas, nem reconhecidas oficialmente, então elas não podem participar nem de editais para concorrer a fomentos, nem que sejam culturais, né, ou de outra natureza. Obrigada, professor. A gente está quase no horário de encerrar. Queria que, se possível, você fizesse um último comentário sobre como, se você já teve, né, experiências em sala de aula e com formação de professores e com os próprios estudantes, pautando as questões das religiões afro-brasileiras na educação básica, né, pública, né? Como levar esse tema para a sala de aula, como lidar com toda uma pluralidade de corpo, né, docente, de coordenação, que muitas vezes é a própria coordenadora, né, a pessoa a reproduzir racismo na instituição, enfim. Então, se pudesse falar um pouquinho para a gente sobre esse debate em diálogo com o ensino religioso, né, na escola, e com a formação de professores docentes para uma educação antirracista? Bom, a minha primeira experiência, digamos que foi traumática, né? Em 2012, eu ministrei uma disciplina numa especialização para professores aqui na universidade, uma turma de 80 pessoas, né? É uma disciplina que se chamava Cultura e Religiosidade Afro-Brasileira. E um dos trabalhos que estava proposto na disciplina era a visita a terreiros de Umbanda de Candomblé. Na primeira visita que eu propus na disciplina, né, já criou um certo desconforto na maioria das pessoas. E começaram a questionar, mas por que que a gente tem que ir num terreiro? Eu falei, ué, mas vocês não estão fazendo uma especialização que trata de cultura africana e afro-brasileira, e religiosidade está inserida dentro desse contexto. Então, se a gente está abordando a questão da religiosidade, vamos conhecer para desconstruir esses olhares, né? Numa turma de 80 pessoas, foram 5, né? Isso me fez pensar bastante. Eu trabalho com a disciplina que, na graduação, que é racismo e educação, principalmente trabalhando com metodologias, de como trabalhar, né, a questão da aplicação da Lei 10.639 na educação básica. O grande desafio hoje que os alunos colocam, grande parte deles já são docentes, né, é a questão de como abordar o tema da religiosidade dentro da sala de aula. Primeiro, o problema central está na figura do gestor ou do diretor. Na maioria das vezes, quando o diretor é evangélico, não tem abertura, né? Eu estava... uma aluna minha, orientando a minha do mestrado aqui, defendeu agora, e o trabalho dela foi desenvolver atividades lúdicas para criança de 1 a 3 anos numa escola infantil aqui de Uberlândia, né, dentro da temática da questão racial. No convite, ela colocou uma palavra que se remetia a Exu. A diretora evangélica ligou para ela em prantos, falando que ela estava levando o demônio para dentro da escola, e que era para ela tirar daquilo, era para ela cancelar as atividades que ela estava fazendo, que não era aquilo. Aí ela me ligou, eu falei assim, você vai peitar ou você vai deixar que a diretora, então, dite o que vai ser feito dentro da escola? Ela peitou, fez um excelente trabalho. O que que ela conseguiu fazer? Envolver os pais. Como que ela levou a temática da religiosidade para dentro da escola? Ela usou da trampolinagem, né, de trabalhar a questão das comidas.
Então, ela fez um piquenique afro-brasileiro. Trabalhou com as crianças os tipos de comida, mandou mensagem para os pais, listou quais eram as comidas, né, de origem africana. Cada pai levou um pratinho de comida no sábado letivo. Fizeram um piquenique coletivo e ali, a partir de cada prato que era colocado, elas iam explicando para as crianças o que representava aquela comida. Trabalhou o alimento como um alimento sagrado. Não tocou em religião. Fez a parte dela. Um outro exemplo que eu costumo dar para os meus alunos também. Ah, mas nós temos dificuldade. Eu falo, compare, faça uma comparação entre o panteão das divindades grego-romanas e os orixás. Trabalhe os elementos que compõem a construção imagética dessas figuras e começa a comparar, né? Zeus é quem nas religiões de matriz africana? É Oxalá, né? E vai fazendo essa comparação, né? Então isso vai quebrando um pouco. Não precisa você falar que está trabalhando religião, mas você está trabalhando história. Você está Sim. colocando esses elementos para funcionar. Um outro exemplo, elementos da natureza. Pega o professor de ciência, de geografia, se for ensino médio, chama de química, de física, e trabalha qual que é o sentido da fumaça, do fogo, da água, do álcool. São volatilizadores de energia. Esses volatilizadores de energia estão presentes em todas as religiões. Quando o padre passa lá com o incenso no turibo, fazendo incensando o espaço da igreja, o que está acontecendo? A fumaça quebra energia. Quando ele chuta lá com seu charuto, pomba gira com seu cigarro, preto velho com seu cachimbo, ele não está fumando porque ele é bonito fazer aquilo, não. O médio nem fuma, mas está quebrando as energias. A bebida da mesma forma. E a igreja evangélica, a igreja católica, tudo utiliza os elementos da natureza. Pega os cristais, a força dos cristais, o que representa? As rochas ígneas, sedimentares, vulcânicas, e relaciona sempre isso com a cultura africana e afro-brasileira. Tem um material muito interessante, foi desenvolvido pelo pessoal da UERJ, que eles trabalham a questão dos ciclos econômicos a partir desse olhar africano, e lá eles trazem um pouco disso. A questão da... Tem também uns blogs, depois eu posso até... É que o meu HD pifou, mas está tudo meu HD, estou tentando recuperar. Eu tinha um material que eram aulas que trabalhavam na química utilizando sementes de plantas de origem africana, trabalhando a questão da textura do cabelo, relacionando as tranças, a questão da origem, né, dos candomblés, e trabalhando para além disso, como que muitas das plantas que hoje são utilizadas no candomblé e na Umbanda vieram nas sementes escondidas nas tranças dos cabelos das africanas que vieram para o Brasil. E cada trança tem um significado. Significa realeza, significa sabedoria, significa sagrado. E a gente não para olhar. Então, se lá está aí com o cabelo todo trançado, essas tranças tem uma representação. Exatamente. Né? E isso está presente lá dentro da sala de aula. Então, vamos trabalhar com esses elementos que estão dentro da sala de aula. E olha que aqui a gente tem várias festas, como é a festa do Congado. Mas é outro problema, outros 500 para outro pôr do sol para a gente abordar, que também não é visto com bons olhos dentro da escola, porque é uma manifestação que também cultua os orixás. Né? Então, para eu fazer isso, eu tenho que lembrar, a escola é laica, eu não tenho que rezar Pai Nosso, eu não tenho que rezar Ave Maria. Então, se eu quero rezar Pai Nosso, eu quero rezar Ave Maria, então eu tenho que bater tambor, eu tenho que fazer tudo. Se lá na porta da escola tem um crucifixo, então tem que ter um símbolo de cada religião que representa cada aluno da escola. E está em lei. E os professores têm que parar de ter medo dos pais, porque está lá na lei, está na LDB. A LDB foi modificada para atender a Lei 10.639. Está na BNCC. Então, o professor tem que buscar respaldo legal, jurídico, normativo para trabalhar determinadas temáticas. Mas tem também que peitar, tem que enfrentar, porque no outro dia os pais vão estar todos lá na porta da escola questionando. Né? Então, ele tem que ter argumentos legais para poder dizer, estou trabalhando isso respaldado pela BNCC, pela Lei 10.639, pela LDB.
E Exatamente. assim a gente vai conseguindo driblar essas situações e tentando buscar. Não tem receita, né, gente? Então, cada um no seu cada um, tentando achar as suas estratégias. Mas o pontapé inicial tem que ser dado, né? A gente tem que buscar experimentar essas possibilidades. Vai ter um momento que nós vamos ter que recuar, tem um momento que nós vamos avançar, e tem um momento que a gente vai ter que negociar, né? Exemplo, aqui no Sudeste trabalha-se muito com festa junina. Por que não associar a questão da festa junina com a questão das divindades que representam o fogo nas religiões de matriz africana, o significado do fogo? Se eu vou trabalhar lá, então, que a festa junina representa, então, as festas de boas colheitas, do solstício de inverno, de verão, essa transição, eu vou trabalhar também a questão dos fogo enquanto elemento simbólico, que está presente em todas as religiões. Então eu vou buscando, né, esses elementos, porque a escola trabalha muito com esses calendários comemorativos. Então, por que não utilizar desses calendários comemorativos para inserindo, né, aos poucos, que é um trabalho de formiguinha, nós não damos conta de mudar por completo, mas inserir aos poucos essas temáticas, sem essa conotação religiosa, porque se a gente for para esse lado, nós vamos perder espaço. Acho que é isso. Perfeito, professor, muito obrigada. Muito criativas as saídas, né? As trampolinagens. Patrícia, tem uma pergunta? Ei, Laís, boa noite. Boa Tô meio noite. sumidinha daqui, mas quando dá eu apareço e é sempre muito enriquecedor, né? As palestras são muito enriquecedoras. O que o professor falou em relação às aberturas, né, que as escolas precisam ter quanto a isso, realmente os professores precisam realmente peitar, né? Não digo nem só a gestão, mas a sociedade de forma geral, perdão, para conseguir trazer esse conhecimento para dentro da escola, né? Eu lembro que quando eu iniciei os meus trabalhos na escola, eu fui imprimir uma atividade e a diretora ficou desesperada porque citava nome de várias religiões, né? Aí ela confiscou as minhas cópias. Aí eu falei, eu estou esperando as cópias, estou precisando para passar para os alunos. Aí ela, não, vem cá, pelo amor de Deus, o que você está ensinando para esses meninos, que a comunidade aqui não está acostumada, e a maioria dos pais são evangélicos, e vão achar ruim e tal. Eu falei, eu estou seguindo a BNCC, estou seguindo a LDB, estou seguindo os parâmetros curriculares, né? Eu tenho que falar de diversas religiões, eu não estou catequizando, não estou sendo proselitista, eu estou simplesmente trazendo conhecimento de diversas religiões em várias áreas, né, para que os alunos tenham conhecimento, até porque a intolerância ela é vencida com o conhecimento, né, a falta de conhecimento é que traz a intolerância, e aí falei com ela, falei, eu me recuso a trabalhar como professora de ensino religioso, trabalhar só com valores. Não é o que a disciplina tem não tem só isso, né? A disciplina tem muito mais a oferecer, e se a gente quer uma sociedade com mais respeito, a gente precisa trabalhar essas temáticas religiosas. E aí ela, não, então tá bom. Então, a gente está junto e vou te apoiar, então. Então, eu trabalhei 3 anos nessa escola, nunca tive problema nenhum. Até aluno que se dizia ateu, que disse que não iria participar das aulas, eu falei, participa, por questão de conhecimento. Depois você me disse o que você achou. E enquanto a aluna esteve na escola, sempre participou. Eu nunca tive oposição de nenhum aluno não querer participar da aula, né? Porque a gente sabe que é facultativo, mas nunca tive nenhum problema quanto a isso. Eu acho que é questão realmente, igual o professor falou, de se posicionar e usar a lei a favor. Mas é isso aí, só essa contribuição que eu queria trazer. Não sei aí, Patrícia, mas aqui o ensino religioso ele é facultativo, né? Principalmente nas escolas do município. Então, o que eles fazem? Os pais têm que autorizar os alunos a se matricular na disciplina. Então, ela é colocada
ou no primeiro horário ou no último horário. Então, a maioria das crianças não preferem chegar mais tarde ou sair mais cedo do que fazer a disciplina. Por quê? Porque não vem sentido naquilo que é ensinado, justamente por causa disso, né? Não se trabalha o que realmente tem que ser trabalhado na disciplina de ensino religioso. E na minha percepção não deveria existir também, porque a questão tem que ser trabalhada em todas as competências curriculares que compõem, então, o quadro de conteúdos da própria escola. Laís, só para finalizar, então, essa foi agora a minha primeira experiência de fazer o estágio, né, que é de observação e pesquisa de história. E então eu não podia falar, não ficar só observando e anotando, né? Mas a professora que me assessorou, que me deu todo o apoio, ela sabe, né, que eu estou estudando teologia de Umbanda, ciência da religião, e em uma aula dela de história que falava a respeito das práticas dos africanos, ela me colocou para dar uma palhinha. Ela sabia que eu não podia, mas a língua dela coçou. E foi muito interessante porque o interesse das crianças pelas práticas de afro-brasileira foi uma coisa absurda. Eu comentei mais ou menos, ela perguntou, ela na hora, um aluno perguntou, tia, o que é macumba? Aí ela riu. Ela, a Adelaine vai responder. E eu respondi direitinho e tal. Aí depois as crianças me rodearam para saber a respeito da Umbanda. Tia, explica para a gente o que é a prática da Umbanda e do Candomblé. Então, assim, eu acho que aí entra a ciência da religião. É outra parte que eu estudo, que a Patrícia também leciona. Porque acaba que as crianças falavam assim para mim, eu não sei, eu tenho interesse de ser de Umbanda. Só que meu pai é crente. A minha mãe é da Assembleia, o outro eu não sei da onde, e as crianças tinham interesse, só que é ocultado. Eu não digo as práticas em si, que eu acho que quem quer saber realmente das práticas tem que pertencer a uma religião. Mas, pelo menos, dentro da ciência da religião, mostrar exatamente o que a Patrícia falou, o que o senhor tem falado, que é o quê? As práticas dos alimentos, da natureza, poder agregar junto com as outras matérias aquilo que vem da África, aquilo que os nossos ancestrais, né, passaram para nós e que eles não sabem. Então, assim, a curiosidade é muito grande. E engraçado que a professora falou assim, Adelaide, eu nunca imaginei que as crianças tinham esse interesse. E exatamente só por conta de eu estar ali e estar envolvida com esses estudos que as crianças tiveram essa abertura para chegar. Porque até então todo mundo é cristão, todo mundo é católico, e até espírita também, porque infelizmente a maioria dos espíritas tem uma versão muito grande ao Umbanda, ao Candomblé e à Quimbanda. Então, assim, eu vejo hoje que a ciência da religião devia realmente estar integrada, entendeu? Não para as práticas religiosas, mas para mostrar o outro lado de cada religião sem criticar, para que não haja o racismo. Falo mais nada. Mas fico muito feliz com a participação de vocês. Acho que é isso que dá o sentido mesmo para o encontro, né? Essa interlocução é muito importante para a gente saber o que está fazendo sentido, o que gera maior debate, né? Porque é assim que a gente consegue continuar caminhando, né? Agradeço demais, professor Caio, a sua presença, a sua exposição, a sua disponibilidade para falar dos seus afetos, dos seus estudos, de forma tudo muito imbricada, que eu acho que é isso que deixa as suas reflexões ainda mais profundas e significativas para nós. Então, só tenho a agradecer seu aceite, sua disponibilidade, né, o compartilhamento das ideias, dos afetos, da fé, e tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu muito com isso, né, com esse encontro. E vou deixar lá o slide do professor, né, com as informações, também posso deixar o e-mail. Saiu hoje, Laís, o YouTube com as palestras do laboratório que a Wanda mandou. Aí divulga para o pessoal, porque lá também tem uma palestra minha e tem outras. É verdade, tem uma que falam minha. sobre várias práticas religiosas e religiões, né? Vou divulgar lá. Então é isso, minha gente. Agradeço demais. Daqui 15 dias a gente vai estar com o professor Ronê, inclusive, para falar sobre pentecostalismos.
Espero que seja bacana e que a gente esteja juntos novamente. Muito obrigada, gente. Obrigado Tchau, pelo gente. convite. Obrigada. Até Boa mais. noite a todos. Tchau, boa Obrigada, noite. gente. Boa Obrigada, noite. professor Caio.